Fala aí, gente, tudo certo? Aqui é o Vinícius Marinho, criador do método Investidor Sempre em Alta. Seja muito bem-vindo à segunda aula do projeto Investidor Sempre em Alta. Nesse evento, você está aprendendo como lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre investimentos hoje. Para quê? Para que você consiga multiplicar o seu patrimônio com consistência e previsibilidade, enquanto você assiste uma excelente renda passiva pingando na sua conta recorrentemente. E na aula de hoje você vai conhecer as duas técnicas muito simples e altamente efetivas que fazem qualquer pessoa lucrar com a bolsa, tanto em alta quanto em queda, no Brasil, nos Estados Unidos e até na Argentina, mesmo com toda a crise que eles estão passando por lá. Eu só vou te mostrar isso para você ver realmente que o método funciona em qualquer cenário. Na primeira aula do nosso evento, eu te mostrei a grande oportunidade de investimento que existe hoje na nossa Bolsa de Valores, o que eu chamo de a oportunidade da década. Além disso, eu te mostrei as 4 maiores armadilhas que podem te roubar muita rentabilidade e muitos dividendos nos próximos anos. Se você cair em qualquer uma dessas armadilhas, você vai perder bastante dinheiro, ou pelo menos você vai deixar de ganhar muito dinheiro, que é praticamente a mesma coisa. Quem caiu em algumas dessas armadilhas no passado chegou a perder 45, 50, 60% do seu dinheiro ou mais em questão de meses ou poucos anos. É por isso que eu ressalto a importância de você conhecer a fundo essas armadilhas para que você consiga efetivamente se transformar em um investidor sempre em alta. Se você não conhecer elas profundamente, eu já te adianto, você não vai conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa como você poderia. Por isso, se você ainda não assistiu a primeira aula do nosso evento, aqui nessa página tem uma opção para você acessar esse vídeo. Você vai ver essa opção ou aqui em cima, ou aqui embaixo, ou na descrição do vídeo. É só você tocar nesse link e assistir lá, tá? Primeiro assiste a primeira aula, depois você volta para cá, combinado? Porque não adianta nada você saber implementar as duas técnicas que eu vou te mostrar hoje se você cair nas armadilhas que eu mostrei na aula passada. Agora, se você já assistiu a nossa primeira aula, tá tudo certo. Segue aqui comigo que a gente vai voar alto hoje. Mas antes da gente começar, eu só gostaria de agradecer a todos os comentários sobre a primeira aula do nosso evento. A gente respondeu todos eles um a um. E se você ainda não deixou o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta, aproveita que eu e minha equipe, a gente está 100% focado durante essa semana aqui no evento. E manda o teu comentário, a tua pergunta, a tua opinião aqui embaixo, combinado? O mais legal disso tudo nem é só ver a quantidade de visualizações, de comentários das aulas, mas é eu conseguir ver a criação, o nascimento dessa grande comunidade de pessoas interessadas em aprender como lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores de uma forma simples e principalmente eficiente, uma forma que dá resultado, sem ninguém precisar correr riscos desnecessários, dedicar tempo demais à toa, sentir ansiedade, dúvida, medo, nada disso. Mas o fato é que existem sim alguns pré-requisitos para você conseguir ter esse tipo de resultado. Eu preciso que você entenda quais são eles para a gente conseguir estar alinhado nessa aula aqui e eu não estar te ensinando algo que você não possa aplicar. Basicamente são 4 pré-requisitos necessários. Primeiro, ter um CPF válido. Você vai precisar disso porque eu prezo muito por segurança e todos os investimentos de investidor sempre em alta são cadastrados no seu próprio CPF. 2, ter acesso à internet. A oportunidade de lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa está apenas um clique ou toque de distância de ti. Todo o processo é feito eletronicamente, por computador ou por celular, tanto faz. Mas para isso eu preciso que você tenha acesso à internet por 1 hora por mês. Isso é mais que suficiente. Terceiro pré-requisito, ter uma conta bancária. Como todos os investimentos são cadastrados no seu próprio CPF, você precisa ter uma conta bancária no seu CPF para você conseguir ter um local seguro para resgatar parte ou todo o seu dinheiro investido quando e se você quiser. Não importa se é conta corrente, se é conta poupança, também não importa se é banco tradicional, se é banco digital, qualquer um serve. E quarto, saber ler e fazer cálculos simples de soma, subtração, divisão e multiplicação. É só isso que você precisa saber para selecionar os melhores investimentos como um investidor sempre em alta. Se você atende esses 4 pré-requisitos, você é 100% capaz de lucrar com a bolsa em qualquer direção, seja de alta, seja de queda. Mesmo que até hoje você só tenha investido na poupança ou outros investimentos de banco, como era o meu caso no passado, lembra? Comentei isso com você na aula passada. E olha, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Seta uma coisa muito importante na sua cabeça agora. Para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e garantir uma excelente renda passiva pingando na sua conta, você não precisa estar por dentro das notícias do mercado financeiro. Você não precisa ser bom em matemática. Você não precisa saber fazer projeções financeiras. Você não precisa ficar analisando gráficos. Você não precisa dedicar horas por mês para investir. Nada disso. Simplifica. Tudo o que você precisa fazer é seguir o método investidor sempre em alta. O difícil é você não lucrar na bolsa quando você segue o que você vai aprender na aula de hoje. Então vamos lá. Qual é a primeira técnica que você precisa para lucrar na bolsa, tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda? O que eu vou te explicar agora pode parecer um pouco estranho, já te adianto, tá? Mas continua prestando atenção que tudo isso vai fazer sentido. Lembra da tua mãe ou alguém te dizendo numa noite de verão, na hora que você estava saindo, leva um casaquinho que pode esfriar? Lembra disso? Essa é a primeira técnica.
proteção. Como assim proteção, Vinícius? Aplicando essa analogia aos investimentos, a primeira coisa que você precisa fazer para lucrar com a bolsa em qualquer direção é investir em ações e investir em anti-ações ao mesmo tempo. Ou seja, em investimentos que se valorizam quando as ações vão mal e que se desvalorizam quando as ações vão bem. Mas espera aí, Vinícius. Se eu estiver ganhando nas ações, eu vou perder nas anti-ações. E se eu tiver perda nas ações, eu vou ganhar as anti-ações. Eu não vou ficar sempre no 0 a 0, sem lucro nem prejuízo nessa história. Se você só implementar a primeira técnica sem a segunda que eu também vou te mostrar nessa aula, sim, você até pode ficar no 0 a 0 por um tempo. É por isso que você precisa de ambas as técnicas para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E mais do que isso, para lucrar mais do que você lucraria se você investisse somente em ações, o que eu vou te mostrar daqui a pouco. Antes de eu te mostrar a segunda técnica, deixa eu te apresentar uma categoria de investimento do tipo anti-ação e te explicar por que existe essa dinâmica entre ações e anti-ações. O primeiro tipo de anti-ação são as moedas fortes. Moedas fortes, Vinícius? Como assim? Exatamente, moedas fortes como o dólar, o euro, o franco suíço e a libra esterlina, por exemplo. Você pode ver por meio desse gráfico aqui que essas moedas se valorizam juntas nos mesmos momentos em relação ao real, a nossa moeda. De 2022 para frente, você vê até que o euro e a libra esterlina ficaram um pouco para trás. Isso aconteceu em virtude da guerra iniciada pela Rússia e pela consequente crise energética lá na Europa, tá? Mas com o passar dos anos, isso deve se ajustar e elas devem voltar a andar mais próximas. O dólar e o franco suíço continuam andando bem juntinhos. Mas o que você precisa gravar agora é que essas moedas fortes se valorizam em relação ao real, a nossa moeda, nos mesmos momentos, tá bom? Grava isso. Algumas valorizam um pouco mais, outras valorizam um pouco menos, mas grava isso. Porque para a gente não ficar com um monte de linhas nos gráficos que eu vou te mostrar daqui para frente, eu vou usar só o dólar que é a moeda mundial hoje, para representar toda essa categoria, tá? Para representar o primeiro tipo de anti-ação. Então vamos lá, um investimento cujo preço se comporta como um espelho se comparado às ações no longo prazo é o dólar. Lembra dos investimentos negativamente correlacionados que eu te mostrei na aula passada? O investimento A, representado pela linha azul, é o índice Bovespa, um índice da Bolsa de Valores que serve como indicador de rentabilidade média das ações brasileiras. O termômetro das ações, lembra? O investimento B, representado pela linha vermelha, é o dólar. Nesses gráficos a gente consegue ver o que acontece com a média dos preços das ações quando o dólar sobe e quando o dólar cai. E vice-versa, o que acontece com o preço do dólar quando as ações sobem e quando as ações caem. Passando o olho novamente nos gráficos, você consegue perceber que quando a gente fala de ações e anti-ações, no longo prazo, aquilo que sobe sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai, né? Independente se é o dólar ou as ações subindo. Como eu te expliquei na aula passada, isso acontece porque o máximo de perda que qualquer pessoa pode ter em um investimento, no pior cenário possível, se você for lá investir sem saber direito o que você está fazendo, é de 100% do valor investido. Ou seja, todo o dinheiro investido. Só que não existe o máximo de ganho, lembra? Para isso ficar mais claro, dá uma olhada na dinâmica do dólar nos momentos de quedas persistentes das ações nas últimas décadas. Entre o início de 2000 e o final de 2002, enquanto as ações caíam 50%, o dólar se valorizou 135,96%, uma valorização quase 3 vezes maior que a queda das ações. Entre 2008 e 2016, enquanto as ações caíam 47,01%, o dólar valorizou 147,09%, uma valorização 3,13 vezes maior que a queda das ações. E olha bem esse gráfico, olha como realmente parece que existe um espelho ali bem no meio, quando a gente olha o comportamento das ações e do dólar. Quando um sobe, o outro cai e vice-versa. É incrível. E agora, mesmo sendo um período de tempo super curto, para análise, no acumulado de 2020 até o final de 2022, o último ano fechado, a gente percebe que enquanto as ações caíam 4,81%, o dólar subia 28,79%, uma valorização quase 6 vezes maior que a queda das ações. Você consegue perceber o poder dessa primeira anti-ação? E olha que ela nem é a mais potente. Existe um outro tipo de anti-ação ainda mais potente que eu vou te mostrar mais pra frente, tá? Mas vamos seguir aqui, um passo por vez. Vamos lá. Por que existe essa dinâmica entre o preço das ações e o preço do dólar? Isso realmente é confiável? Por que isso acontece? Segundo dados divulgados em janeiro de 2023 pela nossa B3, a Bolsa de Valores aqui do Brasil, 58,09% de todo o dinheiro investido na Bolsa é de investidores estrangeiros. Esse número sempre fica no entorno de 50%, às vezes oscilando para mais, às vezes oscilando para menos. Agora pensa comigo, qual é a moeda que o investidor estrangeiro usa para investir aqui no Brasil? Ele não tem dinheiro em reais, a moeda do país dele é outra. E a nossa moeda, o real, não é uma moeda conversível, por ser uma moeda fraca. E o que eu quero dizer quando eu falo que o real não é uma moeda conversível? Eu quero dizer que o investidor estrangeiro não converte a moeda dele, seja euro, franco suíço ou qualquer outra, em reais. Independentemente do país de origem desse investidor, ele converte o seu dinheiro em dólar para investir aqui no Brasil
como essa é a moeda mais usada no mundo hoje. Quando ele investe em ações, ele investe bastante dinheiro, porque são muito altos os custos que o investidor estrangeiro tem para investir aqui. Não faria sentido nenhum ele investir pouco dinheiro. Você pode perceber nessa manchete divulgada nesse ano que em apenas um dia os investidores estrangeiros aportaram quase 1 bilhão na bolsa, o que comprova que o volume de dinheiro movimentado no dia a dia pelos estrangeiros sempre é gigantesco. Quando tem muito dinheiro sendo investido em ações, os preços das ações sobem. Isso porque os preços das ações, assim como de qualquer outro investimento, são definidos pela lei da oferta e da demanda. E o que é que significa isso? Imagina que tem 10 pessoas querendo comprar um apartamento, o mesmo apartamento. O que o dono do apartamento vai fazer? Ele vai aumentando o preço para ver até onde que ele consegue chegar, para aí depois então ele vender. Os investidores de ações fazem exatamente a mesma coisa. Quando tem muita gente querendo comprar ações, os investidores que já têm ações e querem vender, cada vez vão vender a preços mais altos, porque tem muita gente querendo comprar. E isso aqui é o que faz o preço das ações subirem. Tá bom, Vinícius, e o dólar? Por que é que ele cai? Por causa de um princípio que rege o mundo há séculos. Pensa o seguinte, por que existem bolsas e relógios de 50 mil reais ou mais? Edições especiais e limitadas de carros e de motos vendidos por milhões. Por que uma obra de arte vale tanto? E o vinho de uma safra especial? Porque tudo isso é escasso. Tudo que é escasso vale mais. E quanto mais escasso, mais aquilo passa a valer. Na economia não é diferente. A cotação do dólar em relação ao real é definida pela entrada e a saída de dólares aqui do Brasil. Isso é chamado de fluxo cambial. Quando entra dólar no nosso país, existe mais dólar em circulação, ou seja, o dólar está menos escasso. Quando o dólar está menos escasso, mais fácil de ser encontrado, ele vale menos. É justamente por isso que quando as ações sobem, o dólar cai. Tá bom, mas quando as ações caem, o dólar sobe? Sim, isso por quê? Porque a metade do dinheiro investido na nossa bolsa de valores é do investidor estrangeiro. E como ele investe muito dinheiro, quando ele investe em ações, por menos que ele venda, ele acaba vendendo uma grande quantidade. Lembra da venda do apartamento? Agora imagina que tem 10 apartamentos iguais à venda em um mesmo prédio e só tem uma pessoa querendo comprar. O que é que os proprietários vão ter que fazer para conseguirem vender o seu apartamento? Diminuir o preço. É justamente isso que acontece com as ações. Para os investidores estrangeiros conseguirem vender toda a quantidade que eles querem, eles precisam diminuir os preços para encontrarem pessoas que queiram comprar. Assim as ações caem. E quando eles conseguem vender essas ações, eles pegam esse dinheiro deles em dólar e tiram do país, deixando o dólar mais escasso, com isso o dólar sobe. Tá bom, mas existe a possibilidade dos dois subirem juntos ou dos dois caírem juntos? A possibilidade de os dois subirem juntos existe sim. Isso inclusive aconteceu durante os anos de 2018 e 2019, quando no acumulado dos 2 anos as ações subiram 46,07% e o dólar subiu 26,75%. Agora, dos dois caírem, isso não. Isso nunca aconteceu na história, como você pode ver por meio desses gráficos aqui na tela, e não faz nenhum sentido acontecer. Primeiro, por que as ações e o dólar subiram juntos em 2018 e 2019? Porque a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, a partir de 2018 ficou muito mais baixa que nos anos anteriores. Ela foi para o menor patamar da história depois dali. Tá, mas o que isso tem a ver, Vinícius? Vamos lá, onde é que fica a maioria esmagadora dos investimentos da população brasileira? Nos investimentos mais conservadores e piores, diga-se de passagem. Poupança, CDB, LCI, LCA, fundos de renda fixa e assim por diante. A rentabilidade desses investimentos depende da taxa Selic. Então as pessoas viram a sua rentabilidade cair muito nesses anos e por isso muita gente pegou uma parte do seu dinheiro e investiu em ações, na ânsia por ter uma maior rentabilidade, porque não tinha outra saída. E essa grande procura por ações fez os preços delas subirem. O dólar subiu por causa da retirada de uma parte das centenas de bilhões que os investidores estrangeiros tinham investido aqui, por causa do medo dos efeitos que a guerra comercial, você lembra, que estava acontecendo entre Estados Unidos e China, poderia gerar nos seus investimentos. Nesses períodos de tensão internacional, em geral, eles tiram o dinheiro que eles têm investido em países subdesenvolvidos, como o Brasil, e deixam seus investimentos somente em países mais desenvolvidos. É uma medida de proteção deles. Mas o mais incrível é que mesmo durante as altas dos dois investimentos, eles continuaram se comportando de maneiras opostas. Quando um caía, o outro subia e vice-versa. Mas assim que 2020 começou, tudo voltou ao normal, principalmente depois que a nossa taxa Selic voltou a subir para patamares mais altos, o que é mais comum no Brasil. Nesse gráfico aqui que eu te mostrei agora há pouco, você pode ver que no acumulado de 2020 a 2022, mesmo que isso nem seja a longo prazo, né, esse período de tempo, a gente percebe que enquanto o dólar subia 28,79%, as ações caíam 4,81%. Mas vamos pensar agora em que cenário as ações e o dólar cairiam juntos de forma consistente, não pensando no movimento especulativo de curto prazo, mas de forma consistente. Para as ações e o dólar caírem juntos dessa forma, teria que acontecer uma forte entrada de dólares na nossa economia por investidores estrangeiros, junto com uma forte venda de ações. Só que isso não faz sentido. Quando que acontecem fortes vendas de ações brasileiras? Em 2 momentos.
crise na economia brasileira ou crise internacional. Em qualquer um desses dois cenários, os investidores estrangeiros tiram dólares da nossa economia. Para o investidor estrangeiro, não tem por que investir no Brasil, que é um país subdesenvolvido, em nenhum desses dois cenários. Porque em um a nossa própria economia ia estar indo mal, e no outro a nossa economia poderia ser afetada pela crise internacional. Geralmente os países subdesenvolvidos são justamente os mais afetados. Quando esse tipo de crise acontece, os investidores estrangeiros eles tiram dinheiro das economias subdesenvolvidas e focam seus investimentos em países desenvolvidos. Dá uma olhada no que aconteceu com o dólar entre 2014 e 2016, no período da maior crise da história do Brasil até então. Enquanto as ações caíam 13,66%, o dólar subia 65,62%. Agora dá uma olhada pela última vez no gráfico que eu te mostrei agora há pouco, que engloba os anos de 2020, 2021 e 2022, anos de pandemia e forte impacto nas economias internacionais. Enquanto as ações caíam 4,81%, o dólar subia 28,79%. Se você já ouviu falar sobre desdolarização e está com medo de investir em dólar, calma que a gente vai falar sobre esse processo mais para frente. Entendido isso, chegou a hora de você conhecer a segunda técnica para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Essa técnica é uma técnica muito simples e altamente efetiva que, combinada com a primeira técnica, o princípio da proteção, pode te fazer lucrar com a bolsa em qualquer direção. Essa técnica se chama rebalanceamento. E o que é o rebalanceamento? Rebalanceamento nada mais é do que você investir em dois ou mais investimentos ao mesmo tempo. E de tempos em tempos você vender uma parte daquele investimento que está subindo, que está se valorizando e comprar mais um pouco daquele investimento que está caindo. Eu vou te mostrar um exemplo com dois investimentos, ações e dólar, para facilitar o teu entendimento. Funciona dessa maneira aqui. Digamos que no dia 1º de janeiro de 2023 você definiu que investiria 50% do seu dinheiro em ações e os outros 50% do seu dinheiro em dólar, metade de cada lado. Essa é a sua carteira inicial. Um ano se passou e aí agora você está no dia 1º de janeiro de 2024. Durante o ano de 2023, digamos que as ações se desvalorizaram e, por consequência, o dólar se valorizou. Ou seja, como as suas ações se desvalorizaram, agora elas não representam mais 50%, a metade do seu dinheiro investido. Elas representam menos do que isso. Nesse caso, digamos que elas representem 40%. E o dólar, como teve uma valorização, agora representa 60%, mais do que lá no início. O que é que você vai fazer nesse cenário? Você vai voltar à sua carteira inicial. Ou seja, você vai vender esses 10% que você tem a mais em dólar e vai comprar 10% em ações. Dessa maneira, você vai estar vendendo o que subiu e comprando o que caiu. Ou seja, vendendo o que está caro e comprando o que está barato automaticamente. Sendo assim, no dia 1º de janeiro de 2024, você volta à configuração inicial de 50% em ações e 50% em dólar. E digamos que se passou mais um ano e você está no dia 1º de janeiro de 2025 e aconteceu o contrário. As ações subiram durante o ano de 2024 e o dólar caiu, representando agora 40% do seu dinheiro, enquanto as ações agora representam 60% do seu dinheiro. O que é que você vai fazer nesse momento? A mesma coisa, você vai voltar à sua configuração da carteira inicial. Você vai vender 10% de ações e comprar 10% de dólar. Assim você vai estar fazendo o quê? Vendendo o que está em alta e comprando o que está barato, o que está em promoção, o que está em baixa. E novamente você volta para a sua carteira inicial no dia 1º de janeiro de 2025 e vai repetindo esse processo. Essa é uma maneira de você automatizar os seus investimentos a ponto de sempre estar comprando investimentos em baixa, a preços mais baixos, e vendendo investimentos em alta, a preços mais altos, aqueles que você comprou em baixa há algum tempo atrás. E como os investimentos são cíclicos, ou seja, uma hora as ações estão subindo, daqui a pouco já estão caindo, uma hora o dólar está subindo, daqui a pouco o dólar já está caindo. Como eu te expliquei na aula passada, você vai estar plantando e colhendo na hora certa. Plantando porque você vai estar comprando investimentos que agora estão em baixa e colhendo porque você vai estar vendendo investimentos que agora estão em alta. O que você tinha plantado, ou seja, comprado em baixa, lá atrás, alguns anos ou meses atrás. Mas Vinícius, e se eu investir só em ações para ser mais fácil e aproveitar para aportar, para investir mais dinheiro quando elas estiverem em queda? Não vai dar no mesmo? Claro que não. Isso vai te fazer deixar de ganhar muito dinheiro no longo prazo. Existe uma oportunidade gigantesca aqui que você precisa perceber. Se você tem investimentos que sobem quando outros caem, como ações e anti-ações, por exemplo, quando você vende uma parte desse investimento que está subindo, você tem uma quantidade muito maior de dinheiro para comprar o que está caindo. Porque você tem o valor do aporte que você ia fazer, se você faz um aporte mensal, por exemplo, mais o valor do lucro que você teve dessa venda. Então você consegue comprar esse investimento que está em queda, em promoção, em uma quantidade muito maior. Assim, inclusive, você consegue aumentar mais rápido a sua renda passiva com o passar do tempo. Porque pensa comigo, quando as ações
ações caírem de preço, você vai ter muito mais dinheiro para comprar mais ações. Não vai ser só o valorzinho do seu aporte, entende? Aí você vai comprar ações baratas em uma quantidade muito maior. E se você consegue comprar ações em uma maior quantidade, você acaba recebendo mais renda passiva. Quanto mais ações, mais renda passiva. E quando esse investimento que está caindo, as ações, por exemplo, voltarem a subir no futuro, você pode vender uma parte do que você tem e aumentar ainda mais a sua rentabilidade total. Mas Vinícius, o dólar não está alto demais para quem vai começar agora? Pensa comigo, em 2011, quando a cotação do dólar era R$ 1,50, a gente nem imaginava que o dólar pudesse voltar a valer R$ 3 um dia. Quando bateu, chegou em R$ 3, parecia demais, porque já tinha dobrado de preço. Você lembra dessa época? Só que em maio de 2020 o dólar chegou a quase R$ 6, quadruplicando o preço desde 2011. Faz sentido a gente não acreditar que ele possa valer R$ 8 ou R$ 10 daqui a alguns anos? É só algumas surpresas surgirem no cenário econômico aqui no Brasil ou no cenário internacional mesmo, que façam a situação para as ações piorar de forma consistente, como aconteceu em 2000, como aconteceu em 2008, que o dólar pode disparar como naquela época. Na verdade, pensando no médio e longo prazo, esse dólar abaixo de R$ 6, na minha visão, é uma grande oportunidade. E pensa bem, as anti-ações, como o dólar, são o que te dão segurança para você aproveitar essa oportunidade que a gente tem na bolsa hoje. Mas se o dólar cair, as ações vão se valorizar muito mais do que essa queda com o passar do tempo. Então o investidor sempre em alta não tem motivo para preocupação. Se você continuar tentando prever o futuro, você só vai perder paz, tempo e rentabilidade. E talvez você esteja pensando, faz sentido isso, mas se comprova na prática, rende mais mesmo? Vamos fazer o seguinte, para eu te mostrar isso, nada melhor do que dados e fatos. Para essa comprovação ter validade, eu vou te mostrar o resultado da aplicação dessa técnica durante um ciclo de mercado completo. Ou seja, um grande período de alta para as ações entre 2002 e 2008, seguido de um grande período de baixa para as ações entre 2008 e 2015, que naturalmente foi um grande período de baixa, seguido de um grande período de alta para o dólar. Eu vou te dar um exemplo agora com valores meramente ilustrativos para facilitar o cálculo e o entendimento. Imagina que você tinha R$300 mil no ano de 2002 para investir, e aí você resolveu testar essa técnica. Então você montou 3 carteiras de investimentos diferentes de R$100 mil cada. Na carteira A, você investiu seguindo o índice Bovespa, ou seja, investiu 100% em ações e teve a rentabilidade média das ações brasileiras, contabilizando a rentabilidade, a valorização da ação e a renda passiva. Em todos os números aqui eu estou contabilizando os dividendos recebidos e reinvestidos, tá bom? Na carteira B, você investiu somente em dólar e na carteira C você investiu 50% em ações e 50% em dólar e foi rebalanceando anualmente, no primeiro dia útil de cada ano. A pergunta que fica é, qual carteira de investimentos rendeu mais até 2015, ano em que o ciclo de mercado se completou? A sua carteira de investimentos B, composta somente por dólar, saiu de R$100 mil em 2002 e atingiu R$ 171.412,89 em 2015, uma rentabilidade de 71,41%. A sua carteira de investimentos A, composta somente por ações, saiu de R$100 mil em 2002 e atingiu R$ 319.268,68 em 2015, uma rentabilidade de 219,27%. Agora, sua carteira de investimento C, composta por ações e dólar e rebalanceada anualmente, saiu de R$100 mil em 2002 e atingiu R$ 368.789,37, uma rentabilidade de 268,79%. É isso mesmo, uma rentabilidade 49,52% maior que a da carteira de investimentos A e 197,38% maior que a da carteira de investimentos B. Tudo isso sem dúvida, sem medo, sem você precisar ficar se perguntando se o dólar está alto demais para começar agora, sem a preocupação se o seu dinheiro ia se desvalorizar nas crises, porque você teria a certeza de estar lucrando tanto nas altas quanto nas quedas, tanto em momentos de crescimento na economia quanto em momentos de crise. Mas o mais interessante e motivador mesmo é que você já começa a ter lucro instantaneamente, desde o primeiro momento do investimento. Comparando os ganhos vindos do uso dessa técnica com o que você ganharia se você investisse só em ações, seriam R$50 mil a mais no seu bolso para você fazer o que você bem entendesse, seja acelerar a jornada rumo à sua liberdade financeira, seja viajar para um outro país, ajudar seus familiares, fazer uma surpresa para sua família, melhorar sua qualidade de vida ou o que quer que seja. E mais,
nesse caso você não usou inteligência nenhuma no seu investimento. Porque primeiro, você nem selecionou as suas ações, você investiu na média. E na média existem empresas boas e existem empresas péssimas. Inclusive várias que dão prejuízo, outras super endividadas e outras que até vão à falência no meio do caminho. Segundo, aqui eu contabilizei só a oscilação do dólar em relação ao real. Eu nem contabilizei uma rentabilidade que você poderia ter investindo esse valor em dólar, investindo, por exemplo, em títulos públicos americanos, na renda fixa americana, que hoje rende cerca de 5% ao ano. Se eu contabilizasse isso, o seu ganho seria ainda maior e a diferença de rentabilidade seria ainda mais brutal. Terceiro, você simplesmente foi lá e colocou 50% do seu dinheiro em ações, 50% em dólar, meio a meio durante todo o período e pronto. E mesmo assim você já conseguiu 50% a mais de rentabilidade. Imagina se você consegue só tirar essas empresas que faliram no meio do caminho. O quanto a tua rentabilidade geral já aumenta. E depois, tirar aquelas empresas que dão prejuízo. E depois acrescentar a rentabilidade da renda fixa americana. Quantos anos antes você conseguiria alcançar a renda passiva que você tanto quer? A sua aposentadoria tranquila, a sua liberdade financeira. Mas calma aí que eu vou te ensinar a fazer isso mais pra frente. Só um detalhe muito importante, presta bem atenção. Esse exemplo aqui não significa que você deva investir 50% em ações e 50% em dólar. Nem que eu considere esses percentuais como indicados. Eu não considero inclusive. O quanto você deve investir em cada um desses investimentos depende de vários fatores, como seus objetivos, o seu nível de tolerância à oscilação dos preços no curto prazo, a forma que você seleciona e diversifica suas ações, se você tem dinheiro investido em outras modalidades de investimento, quais os setores dessas ações, qual a volatilidade dessas ações, entre vários outros pontos. Eu só usei 50% de cada lado aqui para ser um exemplo básico, simples e imparcial, para você não achar que eu estou pegando percentuais específicos só para te dizer, dessa forma rende bem. Não, eu estou fazendo de forma imparcial, 50% de cada lado, para te mostrar uma coisa, o poder de fogo da aplicação dessas duas técnicas, o princípio básico da proteção e o rebalanceamento. Mas talvez você queira um exemplo mais recente e vamos para ele. Agora eu vou te mostrar o resultado da aplicação dessa mesma técnica durante o último ciclo de mercado completo, ou seja, um grande período de queda para as ações entre 2008 e 2015, seguido de um grande período de alta para as ações entre 2015 e 2019, que naturalmente foi um grande período de alta, seguido de um período de queda para o dólar. A gente vai usar o mesmo exemplo anterior com valores meramente ilustrativos para facilitar o cálculo e o entendimento. Imagina então que você tinha 300 mil reais no ano de 2008 para investir. E aí você resolveu testar essa técnica. Então você montou 3 carteiras de investimento diferentes, certo? De 100 mil reais cada. Na carteira A, você investiu seguindo o índice Bovespa. Ou seja, investiu 100% em ações e teve a rentabilidade média das ações brasileiras. Na carteira B, você investiu somente em dólar. E na carteira C, você investiu 50% em ações e 50% em dólar e foi rebalanceando anualmente, no primeiro dia útil de cada ano. A pergunta que fica é, qual carteira de investimentos rendeu mais até o final de 2019, ano em que o ciclo de mercado se completou? A sua carteira de investimentos A, composta somente por ações, saiu de 100 mil reais em 2008 e atingiu 181.018,72 no final de 2019, uma rentabilidade de 81,02%. A sua carteira de investimentos B, composta somente por dólar, saiu de 100 mil reais em 2008 e atingiu 225.813,28 no final de 2019, uma rentabilidade de 125,81%. Agora, a sua carteira de investimento C, composta por ações e dólar e rebalanceada anualmente, saiu de 100 mil reais em 2008 e atingiu 268.344,91 no final de 2019, uma rentabilidade de 168,34%. É isso mesmo, uma rentabilidade 87,32% maior que a carteira de investimentos A e 42,53% maior que a da carteira de investimentos B. Mas o mais interessante, o motivador mesmo, é que você já começa a ter lucro instantaneamente, desde o primeiro momento do investimento, bem similar ao que aconteceu no outro ciclo de mercado que eu te mostrei. E lembrando que você ainda pode melhorar muito essa rentabilidade, né? Selecionando as suas ações individualmente, ao invés de investir na média, e colocando o valor investido em dólar para trabalhar, ou seja, investindo esse dólar em renda fixa, por exemplo, para gerar um ganho adicional para você. Nesse caso, a rentabilidade seria muito maior. Você consegue perceber a simplicidade e a potência dessa técnica? Mas Vinícius, essa história de desdolarização, da Rússia e da China estarem conspirando contra o dólar para acabar com a hegemonia dele no mundo, ainda vale a pena investir em dólar?
Olha, em primeiro lugar, eu comentei que você não precisa investir só em dólar. Você pode diversificar em várias moedas fortes, excluindo o dólar, inclusive, se você quiser. Você pode investir em euro, franco suíço, em libra esterlina, por exemplo. Eu estou usando o dólar aqui como uma representação do primeiro tipo de anteação das moedas fortes. Mas eu digo com tranquilidade para você que eu não acredito nesse processo de desdolarização dessa forma como vem sendo propagada principalmente. Talvez você invista há pouco tempo e ache que isso é uma novidade, mas a primeira vez que esse movimento surgiu foi no início da década de 70, mais de 50 anos atrás, quando o dólar deixou de ter o ouro como lastro. Nesse período, olha só, entre 1971 e 1980, o segundo tipo de anteação, que eu vou detalhar para você na próxima aula, valorizou mais de 1.600%, justamente por causa dessa crise de confiança no dólar. Na última vez que esse burburinho voltou com maior intensidade foi depois do estouro da bolha das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, que aconteceu ali por volta dos anos 2000. Você pode ver essa capa de 2004 da revista The Economist, e depois essa capa de 2006 e depois essa capa de 2007. Olha só, mas de lá para cá a gente viu o dólar triplicar em relação ao real. E de 2000 para frente, o segundo tipo de anteação que eu te comentei valorizou muito de novo, mais de 600% de valorização, justamente por conta dessa crise de confiança no dólar. Então pode ficar tranquilo que a gente tem uma outra anteação para nos proteger desse improvável, mas sim possível acontecimento. Outro ponto de destaque importante. Se você parar para observar, a libra esterlina deixou de ser a moeda mundial em 1944, há cerca de 80 anos, e até hoje ela vale mais que o dólar. Então não fica pensando que o dólar vai desabar em relação ao real, caso ele, o dólar, ele perca força no mundo. Essas dinâmicas são completamente diferentes. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E sempre lembra, se mesmo assim você tem medo de investir em dólar, você pode diversificar em várias moedas fortes, zero estresse, sem problema nenhum. O problema é você não lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Isso sim é um problema. Beleza, Vinícius, entendi. Mas você comentou que era possível usar esse método para investir no exterior também. Como é que são os resultados nos Estados Unidos, por exemplo? Nos Estados Unidos a gente consegue dados de longuíssimo prazo porque o mercado é bem mais desenvolvido por lá e a economia é mais estável, né? Aqui no Brasil a gente não consegue dados de 50 anos, por exemplo, até porque nem o real, nem a nossa moeda tem 50 anos. Mas olha só, se você tivesse investido somente em ações americanas, pelo índice S&P 500, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas, de 1972 até o final de 2022, um período de 50 anos, você teria conquistado uma rentabilidade de 3.660,05%. Isso significa que se você tivesse investido 100 mil dólares em ações lá em 1972, você teria transformado eles em um patrimônio de 3.760.050 dólares. Agora, se você tivesse investido em uma carteira com 50% em ações americanas e 50% na anteação específica para investimento no exterior, que eu nem vou me aprofundar aqui no evento, para essa aula não ficar muito longa, muito cansativa e até trazer um conteúdo demais e ficar um pouco confuso para você. Mas olha só, se você tivesse investido metade, ações americanas e anteação para o exterior e tivesse feito rebalanceamentos anuais, você teria uma rentabilidade de 6.932,41% de 1972 até o final de 2022. Ou seja, você teria transformado 100 mil dólares em 7.032.408 dólares no mesmo período de tempo. É quase o dobro da rentabilidade que você teria se você investisse somente em ações americanas. São mais de 3 milhões de dólares de diferença. Pensa aí o que é que você faria com 3 milhões de dólares a mais no bolso. E dá só uma olhada na consistência dos lucros por meio do gráfico aqui na sua tela, ano após ano. Legal, Vinícius. E aquele exemplo do funcionamento do método na Argentina, que você tinha comentado na última aula, que gerava um rendimento maior que a inflação, mesmo com essa crise toda que está por lá? Como é que funciona? Eu comentei para você na aula passada que muitos investidores hoje têm medo que o Brasil vire uma espécie de Argentina no futuro. E que com esse método você consegue ganhar dinheiro acima da inflação, mesmo em um cenário de argentinização da economia. E eu não só posso, como eu vou provar essa afirmação para você aqui agora. Dá só uma olhada nesses dados. Esse aqui é o S&P Merval Index, o índice que calcula a rentabilidade média das ações argentinas. Você pode ver que de 17 de agosto de 2018 a 17 de agosto de 2023, esse índice saiu de 26.238 pontos para 582.323 pontos, o que representa uma valorização de 2.119,39%. Mais de 2.000% de valorização em 5 anos. Me diz uma coisa, isso aqui te surpreendeu?
Você achava que as ações estavam desabando por causa da crise? Em períodos de inflação absurdamente elevada, como é o caso da Argentina nesse período de tempo, o que já aconteceu algumas décadas atrás aqui mesmo no Brasil, as empresas repassam esse aumento de preço para os seus clientes e com isso o faturamento e o lucro delas sobem na moeda local, nesse caso no peso argentino. Como consequência, os preços das ações disparam junto com a inflação. Agora dá uma olhada na valorização do dólar em relação ao peso argentino. O exemplo que a gente está usando, do primeiro tipo de anteação. Em agosto de 2018, cada dólar custava 29 pesos e 20 centavos. Em agosto de 2023, o dólar chegou a 750 pesos. Essa é a cotação do dólar blue, o dólar mais usado na economia, porque nesse momento existiam várias cotações diferentes para o dólar. Isso significa uma valorização de 2.468,49%. Então, um argentino que investiu durante esses 5 anos 50% do seu dinheiro em ações e 50% do seu dinheiro em dólar, teve uma valorização de 2.293,94%. Nesse mesmo período, olha quanto que foi a inflação, 1.117,68%. Ou seja, a rentabilidade de um argentino que só implementou a primeira técnica para se lucrar nas altas e nas quedas da bolsa entre 17 de agosto de 2018 e 17 de agosto de 2023 foi 1.176,26% maior que a inflação da Argentina no mesmo período de tempo. Isso comprova que o método funciona inclusive em um cenário de argentinização da nossa economia. E talvez você esteja se perguntando agora, mas Vinícius, por que é que eu ainda nunca tinha ouvido falar nesse método se ele dá tanto resultado? Acontece que esse método só é possível de ser usado no Brasil desde 1999, quando o câmbio virou flutuante. Até 99, o nosso câmbio era fixo, ou seja, o dólar e todas as outras moedas fortes tinham um preço fixado em reais pelo próprio governo. Talvez você até lembre dessa época, né? Em 99 foi adotado o câmbio flutuante de fato, ou seja, a partir de lá, o quanto vale o dólar, ou seja, a sua cotação em relação ao real, começou a oscilar com base na entrada e na saída da moeda do nosso país. O que já acontecia nos países mais desenvolvidos e acontece até hoje, tanto aqui quanto lá. Mais de 2 décadas de validação já se passaram, mas muitos investidores não se atualizaram. Nessa matéria da Forbes, você pode perceber que existem 4 trilhões de dólares investidos em hedge funds, que são fundos de investimentos geralmente disponibilizados só para investidores ultra ricos, que têm por objetivo, segundo a própria Forbes, obter altos retornos absolutos independente das condições de mercado. Eles conseguem fazer isso por meio do hedge. Se você jogar no tradutor do Google mesmo a palavra hedge, você vai ver que significa cobertura, ou seja, proteção. E é justamente isso que são as anteações, mecanismos de hedge, mecanismos de proteção. E como você pode ver por esse outro trecho da mesma matéria, olha só, moedas, o primeiro tipo de anteações, e commodities, o segundo tipo de anteação, que eu vou te explicar mais para frente, são investimentos usados por esses hedge funds. Mas o termo anteações é novo sim, porque fui eu quem criei ele aqui no Brasil, até para deixar mais chamativo, para você. Você pode até ver que a marca Anteações está registrada no INPE como propriedade da minha própria empresa. Isso é muito mais atrativo, do que eu falar mecanismo de hedge para você. Talvez você até ache que isso é um xingamento. Então eu prefiro chamar dessa forma um pouco mais clara como Anteações. Mas olha como isso é antigo. Se a gente pegar os 3 maiores hedge funds do mundo, que acumulam mais de 300 bilhões de dólares em investimentos, um deles foi fundado na década de 70. Outro foi fundado na década de 80 e outro na década de 90. E o que é que você precisa para investir em ações e moedas fortes como o dólar? Além dos 4 pré-requisitos que eu te comentei no início dessa aula, CPF válido, conta bancária, acesso à internet e saber ler e fazer as operações básicas da matemática, você vai precisar ter uma conta em uma corretora de valores. Isso porque se você investir por meio de bancos, pode ser que você tenha que pagar altas taxas para ambos os investimentos. E isso, com o tempo, vai corroer uma boa parte da tua rentabilidade. Se porventura você ainda não tem uma conta aberta em corretora, é bem fácil de fazer. A abertura da conta é 100% gratuita, vai te tomar menos de 10 minutos e tudo é feito eletronicamente. Você vai precisar entrar no site da corretora, que você escolher, com um documento oficial, com foto em mãos, tá? E um comprovante de residência. Basicamente é isso. Se você quiser um tutorial, inclusive, manda um comentário aqui embaixo da aula pedindo tutorial sobre corretoras, que a minha equipe vai te enviar. Depois de aberta a tua conta na corretora, o processo para investir é bem simples. Alguns poucos cliques bastam para você investir o seu dinheiro. E quanto dinheiro você precisa para começar efetivamente a usar o método? Para investir em ações, você pode comprar de uma em uma. Existem várias ótimas ações que custam R$10, R$20 ou R$30. Para investir em dólar e moedas fortes em geral, o investimento mínimo vai depender da forma que você for investir, porque existem várias possibilidades. Mas com R$100 você já consegue fazer isso.
Ou seja, com R$ 200 você já conseguiria investir conforme a carteira de investimentos vencedora do nosso exemplo aqui no Brasil. A carteira de investimentos C, composta 50% por ações e 50% por dólar. R$ 100 a cada lado. Entende uma coisa, dinheiro não é empecilho para ninguém começar a investir. O Thiago é uma prova viva disso. Olha só, ele começou do zero e dá uma olhada no que está acontecendo com ele. Eu me deparei com, caramba, eu não tenho nada de patrimônio, o que eu vou fazer? Eu ficar naquela eterna corrida dos ratos, trabalhando, gastando, correndo atrás, vivendo aquele ciclo. Falei, não, isso tem que acabar, isso tem que ter um basta, e a partir daí, então, eu corri atrás para poder mudar aquela situação. Foi aí que mudou. Eu não sabia nada sobre renda variável. A Bolsa de Valores, de uma maneira geral, naquela época, para mim era um buraco negro. E assim, precisava de uma luz mesmo para poder ingressar naquele lugar, para poder chegar e saber onde eu estava pisando. Mas hoje eu posso dizer que tenho plena convicção do que, quando eu entro no home broker, eu sei o que eu estou fazendo, né? Seguindo o método direitinho, fazendo as análises conforme o método prega. O método, se implementado direitinho, ele faz com que você perca totalmente essa ansiedade, consiga investir de forma segura, tipo, abre o home broker, vai lá, faz o que tem que fazer, fez, fechou, vai viver a vida tranquilamente. Eu tive uma rentabilidade. Estou entrando até aqui no site para confirmar, né? 20,02%. Poxa, que maravilha. Conseguiu ver na tua carteira de investimentos isso? O fato de sempre os investimentos estarem com esse contraponto? Que tu estava sempre em alta, efetivamente? Consegui. Assim, as linhas se cruzando, onde um subia, o outro caía, aí depois retomada. Então, assim, eu dava para perceber direitinho. Você traçava e você conseguia perceber nitidamente. E quanto tempo de dedicação você precisa para investir dessa maneira? Basicamente, você vai precisar selecionar as suas ações e reanalisar a cada ano ou no mínimo a cada 3 meses, se você preferir. Porque a divulgação dos resultados financeiros das empresas acontece trimestralmente. E é só essa informação que realmente importa para um investidor sempre em alta. Além disso, você vai precisar investir em anti-ações e fazer os rebalanceamentos periódicos. Esse é o teu trabalho. Se você optar pela alternativa que mais te demandaria tempo, que seria investir uma quantidade de dinheiro inicial, depois investir num valor mensalmente, um aporte mensal, e depois fazer os rebalanceamentos a cada 3 meses, pela experiência que eu tenho com os meus alunos, você vai precisar de umas 3 horas durante o trimestre todo para investir, ou seja, 1 hora por mês em média. Se você conseguir ajustar 2 minutos do seu dia para investir no seu futuro, isso resulta em 1 hora no mês. Isso basta. Dá uma olhada nas respostas deles mesmos a uma pergunta que eu fiz na nossa comunidade secreta dos alunos. A Adriana disse 30 minutos por mês para os aportes mensais. O Marcos, 1 hora por mês. O Bruno, 30 minutos para os aportes e 1 hora para o rebalanceamento. O Guilherme, 30 minutos para aportes e 1 a 2 horas para o rebalanceamento, porque ele gosta de revalidar tudo a cada 3 meses. O Luiz, 20 minutos para os aportes e 1 hora para os rebalanceamentos. Bem como eu te expliquei. E talvez você esteja pensando, Vinícius, esse método serve para qualquer pessoa ou tem uma idade limite que vai valer a pena? Eu preciso deixar muito claro que esse método serve para qualquer pessoa. Seja ela uma investidora há mais tempo ou alguém que nunca investiu na vida. Não importa idade, sexo, nem a profissão. Primeiro porque eu te mostrei agora há pouco que o lucro começa a fluir instantaneamente, desde o primeiro momento do investimento, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Segundo, porque se você investir em ações sem investir em anti-ações, você pode levar 9 anos perdendo dinheiro só para depois começar a ter lucro, como aconteceu com quem começou a investir em ações aqui no Brasil lá por volta de 2008. Esse método é uma solução, inclusive, para você começar a ter resultado mais rápido. Terceiro, porque investir nada mais é do que plantar uma árvore. Cada investimento que a gente faz, cada aporte que a gente faz, é como uma semente que a gente joga na terra. Quanto antes eu plantar a semente, antes a árvore vai crescer. Agora, o que acontece se eu plantar uma semente quando eu tiver com 25 anos de idade, e com 45, e com 65? A mesma coisa. A árvore vai crescer dali para frente e vai ficar grande. Se eu cuidar bem dela, se eu proteger ela a ponto de não deixar vir ninguém, nenhuma crise e cortar ela pela metade, se eu adubar bem ela fazendo os rebalanceamentos periódicos, ela vai crescer mais rápido e mais forte. Eu tenho alunos na faixa dos 20 anos e alunos com mais de 80 anos, porque eles entenderam tudo isso. Então, usando esse método, não importa idade, sexo, profissão, nada. O que importa é se você consegue proteger a tua árvore de danos e adubar bem ela. De forma que daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, depende da realidade de cada um, você consiga sentar na sombra dela, porque agora ela cresceu e colher os frutos da tua jornada de investimento. O George é uma prova viva de que o método funciona independente da idade que você começar. Olha só. A bolsa para mim era assim muito longe, eu não tinha muito conhecimento em bolsa, né, e mercado financeiro. Meus investimentos através de banco, a gerente do banco, não, investe aqui, faça assim. Tinha comprado umas ações sem análise, sem nada. Era uma insegurança incrível, sabe? Eu tinha muito medo de perder o dinheiro. Eu fiquei assim muito inseguro, eu não sabia o que fazer. Eu vejo assim a segurança que eu tenho de
Chegar um mês, a bolsa caiu tanto, eu vou lá, eu vou fazer meus aportes mensais, digamos, né? Sem medo, sem problema nenhum. Para mim, tanto faz. A bolsa cair amanhã, eu subir, eu descer. Está sempre em alta e realmente fica sempre em alta, né? O método funciona. E na carteira como um todo, tu está com uma rentabilidade mais ou menos de 18 e pouco, né? Subiu mais um pouco, né? Subiu mais um pouco? Aí Mas Vinícius, será que esse é o melhor momento para começar? Como eu te mostrei na aula passada, eu realmente acredito que hoje a gente está na oportunidade da década da Bolsa de Valores. Momento melhor que esse nos últimos anos eu desconheço. E olha, tem mais. Você ia precisar se preocupar com isso se você fosse um investidor da esperança, que vai lá, investe e fica torcendo para o seu investimento valorizar. Mas como você vai estar investindo em investimentos negativamente correlacionados, ou seja, ações e anti-ações, quando o investimento está subindo, o outro está caindo e vice-versa, não faz sentido você esperar. Na verdade, é muito pior. A cada dia que passa e você não está investindo com base nesse método, é um dia a menos de lucro. E um dia a menos de lucro hoje significa pelo menos uma semana mais de espera para realizar os seus objetivos daqui a alguns anos. Simplesmente porque o teu dinheiro poderia estar trabalhando por ti em uma certa velocidade, mas você está com o freio de mão puxado, que era bem o que acontecia com o Guilherme, que você viu na nossa última aula. Eu sempre tive o objetivo de atingir minha independência financeira, né? E eu sempre tive o objetivo de chegar num padrão que eu pudesse escolher, né? Se eu quiser tirar 50 dias de férias agora, viajar para outro país com minha família, eu posso, porque a minha renda passiva já me permite isso. Hoje eu me vejo muito mais perto desse objetivo do que eu me via 2 anos atrás, né? 1 ano atrás. Porque eu acreditava que para atingir a renda passiva que eu gostaria, eu teria que ter um capital investido muito maior do que eu vejo que realmente hoje eu vejo que com menos capital investido, uma quantidade menor, eu já vou conseguir chegar nesse padrão que eu quero. Está bem mais perto do que eu imaginava, por causa da rentabilidade dos investimentos. A maior certeza que eu tenho é que se você não começar agora, você vai se arrepender por não ter começado antes. Como a maioria das pessoas se sente em relação a investir. Se você não for para ação, você só vai aumentar esse arrependimento a cada dia que passa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se arrepende de não ter começado a aprender a investir antes? Se sim, pensa e vê se não foi exatamente isso que aconteceu nos últimos meses ou até nos últimos anos. O arrependimento aumentando a cada dia que passa. Essa é a maior queixa que eu escuto quando eu pergunto para as pessoas qual o seu maior arrependimento em relação aos investimentos. As pessoas sempre falam que é não ter começado a investir antes. Porque uma vez que você entende esse método claro de investimentos, isso te dá uma confiança tão grande, um conforto tão grande, mas tão grande, porque você sabe que todos os dias você está caminhando, dando passo firme, sem dúvida, sem medo, sem ansiedade, sem preocupação, em direção à sua liberdade financeira. O fato é que tudo isso está a um clique de distância de ti. O processo é tão fácil, tão simples, quanto abrir uma conta em uma corretora, transferir o dinheiro da tua conta bancária para a conta da corretora, para você ir lá, investir o seu dinheiro, tudo isso feito por meio da internet, de forma 100% segura, seja com computador, celular, tanto faz. O mais importante é que com alguns poucos cliques você consegue fazer os melhores investimentos para alcançar tudo isso. Um cuidado muito importante que você precisa ter é o seguinte: para facilitar o entendimento, eu calculei a rentabilidade da parte de ações das carteiras de investimento A e C dos meus exemplos da aplicação do método aqui no Brasil, com base no índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. E o fato é que existe sim a possibilidade de você investir nesse índice e garantir essa rentabilidade média das ações, investindo em ETFs, o que eu nem vou explicar aqui exatamente como funciona. Por quê? Em primeiro lugar, por se tratar de um fundo de investimento, você vai ter que pagar uma taxinha de administração, ou seja, um percentual de todo o valor que você for investir todo santo ano. Não importa se você está perdendo dinheiro ou se você está ganhando dinheiro. É uma taxa que você tem que pagar sempre. Isso é equivalente a uma torneira de dinheiro aberta, sempre pingando, sempre vazando pelo ralo. Então é um dinheiro jogado fora. Segundo, esse índice é composto pelas maiores empresas da Bolsa, ou seja, não existe critério qualitativo na escolha das ações. Não importa a qualidade, só vale o tamanho das empresas ali. Então, ali no meio tem empresa super endividada, empresa com histórico de corrupção, empresa que dá prejuízo, é uma loucura. Investindo em ações por conta própria, você consegue investir em empresas com grande potencial e assim conquistar uma rentabilidade muito superior à média. Dá uma olhada em alguns exemplos de resultados de investidores sempre em alta. Investindo nas ações da Metal Leve, o Ramos pagou R$ 21,59 em cada ação. E quando ele me mandou esse print, poucos dias atrás, a ação já estava valendo R$ 45,99. Ele teve 113,03% de valorização em apenas 12 meses. Enquanto isso, a média das ações subia apenas 5,17%. Ele teve uma rentabilidade 21 vezes maior que a média.
O Euler investiu nas ações da Prio e teve 84,44% de rentabilidade em apenas 12 meses, comprando cada ação por R$ 18,96 e no dia que me mandou esse print, a ação estava R$ 34,97. Nesse mesmo período de tempo, a média das ações subiam apenas 6,71%. Ele teve uma rentabilidade 12 vezes maior que a média. E olha só o caso do Guilherme, ele me mandou a comparação da rentabilidade da carteira de ações dele com a rentabilidade média das ações, desde que ele começou a aplicar o método. Olha só, enquanto as ações da Bolsa se valorizavam em média 55,59%, as ações dele subiam 131,9%. Você já imaginou você tendo rentabilidades como essas? Pois é, se ele pode, você também pode. E antes da gente seguir em frente, eu quero deixar bem claro que nada do que eu estou falando aqui nessa aula, em todas as outras aulas desse evento, é uma recomendação de investimento, tá bom? Eu estou te dando todo esse conteúdo para materializar e facilitar o teu aprendizado. Cada investidor precisa tomar suas próprias decisões de investimento. E talvez essas ações aqui nem sejam mais boas para os próximos meses, para os próximos anos, tá? Além disso, se você investir em ações diretamente por conta própria, você pode aumentar muito a sua rentabilidade por causa desses fatores super simples que eu vou te mostrar agora. Primeiro fator, várias empresas que já estiveram dentro desse índice Bovespa que eu te comentei, faliram, ou seja, 100% do valor investido nelas virou simplesmente pó, como foi o caso da Brasil Farma e o demais 7 empresas nos últimos anos. Do auge à ruína, Brasil Farma é a 8ª empresa a deixar a bolsa por falência. Há uma fila de pelo menos 19 empresas de capital aberto lutando para não ter o mesmo destino da rede que enterrou o sonho de liderar o seu segmento. Falência aconteceu após 6 anos do seu auge na bolsa. Segundo fator, imposto de renda sobre o lucro com ações. Se você investir por conta própria e vender até R$20 mil em ações por mês, conforme o artigo 22 da Lei 9.250 de 1995 e o artigo 38 da Lei 11.196 de 2005, você não precisa pagar nenhum centavo de imposto de renda. Agora, se você investir por meio de ETFs ou fundos de investimento, você vai ter que pagar pelo menos 15% do seu lucro de imposto de renda. Terceiro fator, imposto de renda sobre dividendos. Se você investir por conta própria, conforme o artigo 10 da Lei 9.249 de 1995, você não precisa pagar imposto de renda sobre o recebimento de dividendos, aquela parte dos lucros das empresas que elas distribuem para os seus acionistas. Agora, se você investir por meio de ETFs ou fundos de investimento, você vai ter que pagar pelo menos 15% de imposto de renda. Ao invés de você investir por meio desses ETFs, você pode fazer o seu próprio investimento em ações por conta, você mesmo selecionando suas ações, contando com essas várias vantagens. Olha só, não ter que pagar taxa de administração, não ter que pagar nada de imposto de renda, poder investir em ações de empresas de qualidade, empresas lucrativas, e não correr o risco de você investir em uma empresa que pode falir e levar todo o teu dinheiro investido embora. O que é que você precisa para isso? Seguir um método claro de análise que não te exija ler relatórios gigantescos, que não te tome muito tempo, mas que seja eficiente e assertivo. Dá uma olhada no que um aluno meu me falou justamente a respeito disso. Na renda variável eu já investia, mas não achava que tinha confiança na metodologia que eu aplicava. Eu seguia recomendações de compra sem fazer a minha própria avaliação. O teu método de análise foi muito elucidativo nesse aspecto. Aplicar as operações básicas da matemática e fazer comparações de índices já mostravam um caminho a ser seguido, sem toda aquela mística que gira em torno da renda variável. Ver o teu método está me ajudando em um defeito meu. Eu não partia muito para a prática. Ficava bastante na teoria, eu gostava de ler sobre o assunto, mas faltava o mais importante, que era agir. Desmistificar o assunto foi crucial para mim. É por isso que eu tenho certeza que se você investir por conta própria em ações, com o método certo, você pode aumentar muito o teu lucro sem aumentar o risco dos teus investimentos. Agora eu te pergunto, você quer ter acesso ao mapa para selecionar as ações com maior potencial de rentabilidade da bolsa? É isso que eu vou começar a te mostrar a partir de agora. Só que eu preciso de 100% da tua atenção. E essa aula aqui foi muito densa e já está longa demais. Então, para que não fique cansativo e você consiga se concentrar de verdade, eu preparei uma outra aula onde eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa seguir para selecionar as ações com maior potencial de rentabilidade da bolsa hoje. E mais que isso, você também vai conhecer outros 3 investimentos que, combinados às ações e ao primeiro tipo de antiação, podem impulsionar ainda mais a tua rentabilidade com a bolsa em qualquer direção.
Sem dúvidas, a próxima aula é a mais importante desse evento. Mas antes da gente encerrar por hoje, eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas vieram me fazer depois de assistirem a primeira aula do nosso evento. Vinícius, por que cargas d'água você publica vídeos nas redes sociais, mostra os teus métodos, as tuas técnicas de investimento e organiza eventos como esse? Eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu faço tudo isso porque investir transformou a minha vida, de verdade. E eu sei que pode transformar a vida de muitas outras famílias Brasil afora, como vem já transformando a vida de milhares de alunos que eu tenho, tanto dentro quanto fora do Brasil. E eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa que quer acelerar a sua jornada rumo à sua liberdade financeira com a ajuda da Bolsa de Valores, só que não consegue. Porque eu sei que essa pessoa, na maioria dos casos, tem duas opções. Ou ela vai continuar investindo nos investimentos mais conservadores e vai ter rentabilidades minúsculas, que não vão mudar em nada a sua vida. Ela vai continuar no mesmo lugar, tendo a mesma vida de sempre. Ou essa pessoa vai aprender a investir do modo tradicional, vai ficar dedicando o tempo que poderia estar com a sua família, poderia estar gerando mais renda para investir ou fazendo o que mais gosta para acompanhar as notícias do mercado financeiro, para tentar entender gráficos mirabolantes. Vai ficar sentindo aquela mesma ansiedade e aquela mesma dúvida se está investindo da forma certa. Vai perder dinheiro em vários momentos. E ainda vai ficar achando que a culpa de ela não estar tendo os resultados que ela gostaria, ano após ano, é dela mesma, o que não é verdade. E eu fico triste, de verdade, vendo milhares de pessoas perdendo dinheiro na bolsa. Talvez até milhões. Eu recebo muitos relatos por direct no Instagram, porque infelizmente essa é a realidade da maioria das pessoas que tenta dar os seus primeiros passos na bolsa, buscando aprender fazendo. Onde é que já se viu esse negócio? Elas estão jogando aquele dinheiro acumulado às custas de anos de trabalho, de esforço, de suor, de dedicação, literalmente na lata do lixo. Então, se eu tenho essa capacidade de mostrar para as pessoas como que elas podem lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas da bolsa de uma forma eficiente e que dá resultado, a melhor coisa que eu posso fazer é passar isso para frente. Então, pelo meu canal no YouTube, meu perfil no Instagram, em eventos intensivos como esse, eu consigo passar isso para frente e ajudar um grande número de pessoas. E para aquelas pessoas que querem realmente se aprofundar no meu método para aprenderem não só a lucrar, mas a terem a maior rentabilidade possível com a bolsa em qualquer direção, de uma maneira simples e altamente eficiente, eu criei o Programa Investidor Sempre em Alta, que é bem mais detalhado, bem mais estruturado e bem mais intenso que esse evento aqui. Esse programa é para aquelas pessoas que querem atingir seus objetivos mais rápido, por meio de um aprendizado passo a passo e entendem o valor de um programa de acompanhamento com suporte diário, onde você vai aprender toda a metodologia para montar uma carteira de investimentos de acordo com o seu próprio perfil, de acordo com seus objetivos, com a sua realidade, onde você aprende a selecionar e a combinar cada investimento dessa carteira e assim naturalmente caminhar todos os dias a passos largos em direção à realização de cada um dos seus objetivos e em direção à sua liberdade financeira, ou seja, ao estágio em que você se liberta daquela preocupação de que o dinheiro pode acabar um dia. Nesse estágio, você pode sentar embaixo da árvore que você plantou e bancar o teu padrão de vida apenas colhendo os frutos dessa árvore, sem mais ter aquela pressão e necessidade de trabalhar para isso. Eu estou procurando passar o máximo de conteúdo aqui durante esse evento, mas eu acredito que você entenda que o tempo que eu tenho para mostrar esse caminho por aqui é limitado. Mas mais para frente eu falo mais sobre o programa. Por enquanto, vamos recapitular aqui. Nessa aula você conheceu os 4 pré-requisitos para se tornar um investidor sempre em alta. Ter um CPF válido, ter uma conta bancária, ter acesso à internet por 1 hora por mês e saber ler e fazer as operações básicas da matemática. E aprendeu as 2 técnicas para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. O princípio da proteção e o princípio do rebalanceamento. E você também viu que esse método não funciona só no Brasil. Funciona também para investimento no exterior, como nos Estados Unidos, e funciona inclusive no cenário de argentinização da nossa economia. O que eu não acredito que vai acontecer em poucos anos no Brasil. Mas é um medo que muitos de vocês têm e está tudo bem. Resolvi trazer esse exemplo aqui para mostrar para vocês. Na próxima aula eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa seguir para selecionar as ações com maior potencial de rentabilidade da bolsa hoje. Além dos outros 3 investimentos que, combinado com as ações e o primeiro tipo de antiação, podem impulsionar ainda mais a tua rentabilidade com a bolsa em qualquer direção. Repito, a próxima aula, sem dúvidas, é a mais importante desse evento. Antes de fechar esse vídeo, manda um comentário aqui embaixo me dizendo se você cumpre os pré-requisitos necessários e se você está se sentindo motivado para trilhar o caminho de um investidor sempre em alta. Me diz também o que é que você achou dessa segunda aula, o que é que você aprendeu, se você ficou com alguma dúvida. Todo dia, eu e minha equipe, a gente está lendo e respondendo todos os comentários, sem exceção, tá? Além disso, aqui embaixo também tem uma opção para você entrar no grupo VIP no WhatsApp do nosso evento, onde você vai receber o aviso da próxima aula e os links das atividades práticas que a gente preparou para você colocar a mão na massa e aprender ainda mais. Além dos links de acesso às lives que vão acontecer durante essa semana. E eu ainda estou pensando em selecionar algumas pessoas que estiverem lá dentro desse grupo
para receberem uma mentoria individual comigo de forma 100% gratuita. Se isso acontecer, eu vou mandar o link com detalhamento dessa oportunidade dentro do grupo, tá bom? Então fica atento lá. Então olha só, se você ainda não entrou no grupo, entra que vai valer a pena. Me escuta, eu garanto. Então é isso. Entra no grupo e manda um comentário aqui embaixo com a sua opinião, a sua dúvida, a sua pergunta, porque com isso a gente vai aos poucos criando uma comunidade de pessoas como você, que querem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, recebendo uma excelente renda passiva na sua conta, pingando ali durante toda essa jornada. Aproveita e também já compartilha esse vídeo com algum amigo seu que está na mesma busca que você, de lucrar com a Bolsa em qualquer direção. Então é isso, te vejo na próxima aula. Quando eu me interessei para ir para a renda variável, eu pensei, nossa, mas um negócio um pouco chato, porque quando a bolsa cai, meu dinheiro cai, e assim, tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre. Exato. E eu não queria isso, né? E vendo os vídeos, me apareceu um vídeo seu falando sobre renda variável e também das anti-ações. E isso me despertou muita curiosidade, porque anti-ações eu não ouvia falar, né? E aí no seu método você falava, né, que dava certo, nas anti-ações você ia ter esse equilíbrio de estar sempre, né, nas altas. Eu nunca pensei em mexer com o mercado financeiro, nunca. Sempre fui poupadora. Mexera com poupança e previdência privada. Só que chegou uma hora que eu já tinha uma certa reserva. Aí começou a acender uma luzinha. Aí um dia o banco, eles me ligaram e me ofereceram um produto. Depois que eu aceitei, era para 10 anos o produto. Eu falei, gente, eu não tô ganhando nada com isso não. Quem tá ganhando é o banco. Foi a minha virada de chave. Aí fui para a internet começar a ver algumas coisas, sem pretensão nenhuma de mercado financeiro, que nunca me passou na cabeça. Comecei a gostar, achei interessante. Vi muitos vídeos, cursinho de graça. Foi aí que eu te encontrei. Te conheci, comecei a fazer o curso com calma, um pezinho de cada vez. Abriu minha mente. Abriu os caminhos. Porque é muito. Ô, Vinícius, você passa muita segurança, cara. Muita segurança pra gente. E deve ter muita gente aí igual a mim que tem medo de investir. Porque você fica muito focado naquilo. Ah, eu vou perder dinheiro. Então, quando você começou a falar de ação, aí vem você com anti-ação, fechou. Eu tenho muita tranquilidade nos meus investimentos e eu tenho certeza que o seu método funciona e sempre vai funcionar. Não tem como dar errado se você colocar em prática tudo o que você ensina ali no método. Eu vejo isso cada dia. Muito bom de ver minha carteira crescendo dia a dia. Como é que está essa Muito bom rentabilidade mesmo. hoje? É 17% ali na minha carteira, né? Que está rendendo ali. Bem Nos últimos acima 6 meses, de fevereiro para cá. Isso. O que eu mais acho legal nessa carteira é que, olha só, quando você estruturou a carteira da forma como ela está hoje, em fevereiro, foi justamente, parece que você assim entrou com o pé esquerdo, né? E as ações aqui, o índice Bovespa na cor vermelha, caíram, né, mais de 10%, se a gente for considerar essa linha que é 10%. E a sua carteira segurou, a sua carteira aguentou. E depois, quando as ações voltaram a valorizar, a sua carteira simplesmente vem deslanchando. E o resultado aqui dos 6 meses é quase 3 vezes mais do que o índice Bovespa, mais que o dobro do CDI, quase 3 vezes também. E inflação nem se fala, né? E você percebe, assim, nesse meio tempo em que você está implementando o método, você consegue efetivamente perceber que você está lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, independente do que aconteça? Você vê na sua carteira, com o seu dinheiro, isso? Sim, 100%. 100% lucrando. Poxa, que maravilha. Que beleza. Investidor é sempre em alta, de fato. E eu tô vendo no seu print que você mandou pra gente, você começou e as ações começaram a despencar. Deixa eu te falar. Isso, olha. E olha como é que você acha que meu coração ficou. Cara, é loucura, né? Porque quem começa... Aí você começa... Hoje eu tô doida pra cair mesmo. Pra eu comprar muito. Aqui, ó, ela começou, as ações subiram, sei lá, 2, 3 dias e começaram a desabar. Mas aqui tá a sua carteira. E a sua carteira tava lá. Claro, teve uma volatilidadezinha, normal. Mas enquanto as ações caíam aqui mais ou menos uns 10%, essa aqui bem ali dos 10%, a sua carteira continuava positiva e alavancando. Então, imagina
se você começasse sem anteações. É. E Janine, você consegue perceber na prática, nos seus investimentos, com o seu dinheiro, que você está lucrando independente do que acontece com a bolsa, né? Tanto nas altas quanto nas quedas? Pô, claro, com certeza. Muito. Poxa, que Muito. maravilha. Só E não tem erro. Seguir o GPS seu, não tem erro. Pensando assim na Janine antes do programa, na Janine agora, encarando a Bolsa de Valores, Nossa. como é que você se sente? Muito segura. Muito segura e com grande... eu vejo um futuro gordo. Ai, que maravilha. Gordo na grana, é sério. Uai, que agora é a hora. Eu juntei um pouquinho, eu quero multiplicar um pouco mais para poder. Daqui a pouco eu estou querendo aposentar, então eu ficar mais de boa. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou conseguir, porque não tem erro. Eu tenho tanta segurança que eu já tenho uma Magá internacional. Excelente! Faixa preta, investidora sempre. Faixa preta, tá vendo? Brasil, Segurança. A segurança é isso que passa, que dá. Então, assim, eu estou muito, muito satisfeita mesmo.